Olá, eu sou Luciana Rothermel, psicóloga clínica, e esse é o podcast Desatando Nós. Aquele espaço onde a gente senta junto e desata vários nós. Essa é a segunda temporada, e se você já acompanhou a primeira, sabe que a gente já teve muitas conversas lindas, profundas e daquelas que ficam, não é mesmo? E para essa temporada, gente, eu escolhi temas que só podia ser em junho, o mês dos namorados, dos casais, do amor em todas as suas formas e, claro, suas complexidades. Porque relacionamento é isso. Ele é bonito, ele é desafiador e ele é cheio de camadas, mas ele é absolutamente fascinante. E para abrir essa temporada, com tudo, minha gente, eu trouxe um casal que vocês escolheram lá na votação do Instagram. Ela, advogada, uma mulher que escolheu o direito como profissão e o amor como caminho. Ele, empresário, pai, alguém que constrói coisas todos os dias, no trabalho, na vida e agora, nesse casamento, que ele é novinho em folha. Sim, eles casaram esse ano e estão com tudo no começo. E eu mal posso esperar para ouvir essa história deles. E eu acho que vocês também, né? Sejam bem-vindos, Ricardo, Laiana. Gente, eu confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa, porque eu não conhecia eles pessoalmente, né? Até eu stalkeei um pouco o Instagram, e quando eu comecei a seguir esse cara aqui, meu Instagram não parou mais, porque ele não para de falar nos stories, verdade, tá? Então me deixou um pouquinho mais acelerada também. Mas vamos lá, eu fiquei bem feliz, tá? Vocês foram super bem votados, e eu acho muito legal isso, porque é sinal que também as pessoas admiram vocês como um casal. E estão curiosos também para saber como eu também tô, né? Então comecem aí a me contar um pouquinho da história de vocês, como é que vocês se conheceram? Que show, Lu. Obrigada pelo convite, obrigada pelo pessoal, né, que se interessou aí pela nossa história. Queres contar, meu amor, um pouquinho da nossa história ou posso tomar a frente? Pode falar. Posso tomar a frente? A gente, bom, o Ricardo Sushi, né, não vou dizer que eu não conhecia, porque a minha família é de Presidente Getúlio, e por coincidência o Ricardo, quando mais novo, trabalhou um período na SDR que o meu pai trabalhava lá, então meu pai já conhecia ele, só que era referência do dono do restaurante, eu não sabia nada da vida pessoal dele. Até Na verdade, ela já me stalkeava, tá? Já tava de olho. Falador. Não é verdade. Não vou admitir. Não é verdade. Mas, final de ano, o sushi é um lugar que a gente sempre foi em família para se reunir. E o meu irmão, o Thiago, ele faz aniversário no dia 26 de dezembro, que é o mesmo dia do Ricardo. Tinha evento no Ricardo Sushi. Por conta da comemoração, e fomos lá em família, e assim, daí... eu tava solteiro na época, né? Porque até então, isso foi em 2024, né? Nós estávamos solteiros, né? Mas eu porque ela tinha um relacionamento antes. E ele, mais recente, mas daí eu reparei que ele tava zanzando pelas mesas, ele viu que eu tava com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha cunhada, e eu lá sozinha... Aí, um mês depois, né? Mais ou menos. Um mês depois, mais ou menos, ele sabia de uma amiga minha, mandou mensagem pra ela, aquela cuco lá. Não lembro o nome, ainda eu recebi o print. Não lembro o nome. Ela tá solteira? Aí veio me seguir, daí eu já, tô manjando. E daí, fluiu. Aquele amor bem... que é difícil de imaginar que possa acontecer, mas sempre... ouço as pessoas falando, quando é pra ser, vai. E aí, Ricardo? Quando é que tu sentiu que foi sério, assim? Então, eu tava numa fase... Eu tinha passado... Eu tive 2 relacionamentos, né? Fui casado por 10 anos com a mãe da minha filha, daí me separei, tive um outro relacionamento, e eu tava numa fase que eu parei, assim, pra entender que, não tô mais no... Comecei a olhar para relacionamento, estudar sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre homem, sobre mulher, e eu precisava ressignificar várias coisas na minha vida. Então, quando eu conheci a Laiana, eu
falei assim, cara, não dá mais pra eu ficar brincando, né? Eu tenho que... Não vou perder essa mulher. Não, tipo, desde que eu conheci ela, a primeira coisa que eu falei pra ela, cara, quando a gente começou a se relacionar, eu falei, cara, tu é uma mulher rara. Então foi a primeira coisa que eu falei pra ela, assim, de impacto, né? Eu acho que... E passei por um período de maturação. A gente passou por um período de maturação, que não foi tão longo também. E acho que foi... Quando eu falei isso pra ela a primeira vez, ela ficou meio puta comigo, né? Mas assim, não foi um negócio que foi amor à primeira vista, foi uma construção, entendeu? De ambos? De ambos. De ambos. Porque teve eu acho... fluidez, né? Teve conexão, teve várias coisas assim, mas eu acho que o amor, na verdade, ele foi uma... Não foi... A gente ouve muitas histórias de amor à primeira vista, de paixão. Comigo, com a gente, não... Tipo, teve, cara, de querer estar junto, mas não é aquele negócio assim, meu, de agora eu vou largar tudo e tal, e vou... Porque essa pessoa... Não, a gente foi se apaixonando e amando, acho que a forma de cada um enxergar o mundo. Então, acho que isso foi um grande diferencial e que fez a gente se conectar, escolher casar e escolher estar junto. Que legal, que legal. Isso se fez difícil no começo? Me conta. Me conta, eu atendo só mulheres, eu quero saber. Então, vou usar esse gancho, porque quando eu conheci o Ricardo, eu tinha um pouco de receio. Eu já estava mais de 10 anos em Blumenau, morando, focada, solteira há algum tempo, focada na minha carreira. Muito cheia de mim, amor próprio, autocuidado e aquele negócio. Ouviram, né, gente? Ouviram, né? Olha aí, ó. E com medo de encontrar alguém que pudesse... Claro, como mulher a gente tem medo de encontrar pessoas tóxicas, né? Que às vezes corrompam isso e que a gente se perca de si mesmo. Então, o Ricardo era alguém conhecido na região, eu sempre cuidei muito da minha imagem, tenho um carinho especial pela minha família, não quero... Como eles conheciam, ele não quis envolver desde o início... de forma escrachada, que a gente estava começando a se conhecer melhor. Mas esse cuidado eu falei pra ele, eu falei, olha, a gente tá se conhecendo, mas não vai me expor, não quero nenhuma situação negativa. E eu acho que nisso, tu perguntou, se fez de difícil, eu fui um pouco mais devagar. Porque tu foi cuidadosa, na realidade, né? Tu se blindou em alguns momentos pra não... E já de... porque a exposição, né? Como a exposição, ela pode ser positiva, ela pode ser muito negativa também. Eu não queria isso. A gente teve uma identificação muito grande desde o início, tanto o primeiro dia que a gente ficou mais tempo juntos, a gente já estava falando sobre casamento, filho, religião, conversas mais profundas. Sobre a nossa visão, né? Sobre as nossas visões, não sobre... Né, mas não sobre casar e ter filho. Expectativas. Não sobre nós como casal, os dois, mas o que cada um e verificando já se isso tinha compatibilidade. Mas esse cuidado inicial foi justamente da mesma forma como ele já teve outros, ele veio de outras relações longas, eu também vim de outras relações longas, então eu não queria construir um caminho com alguém que lá na frente não fizesse sentido por coisas que eu já podia identificar no início, eventual incompatibilidade. Na realidade, uma maturidade, né? De ambos ali, né? A gente às vezes tem os nossos, não vou dizer erros, né? Mas um aprendizado que às vezes a gente não quer repetir. Sim. E aí vocês dois se conectaram de uma outra maneira, já sabendo de um passado e construindo agora o momento presente, né? Deixa eu perguntar pra vocês. Você é advogado e você é empresário, né? Como é que é esse universo, gente? Eu preciso saber, porque assim, direito é toda uma questão, né, mais analítica, mais centrada em muitas coisas, e o empresário é arriscar, eu imagino, tá? Eu não sou empresária, assim, mas eu imagino. Como é que é esse mundo de vocês? O teu restaurante é mais à noite, né, também, então assim... tô em casa, amor, não, eu tô ainda aqui, como é que fica isso, assim, direito, empresariado, como é que é isso? A minha vida ela é bem dinâmica. Ela é loucura, mas ela é dinâmica, né? Então, por exemplo, eu tô aqui agora, né, nesse horário, gravando um podcast falando de relacionamento, né? Não tem nada a ver com o negócio. Não imaginava isso. E automaticamente, às vezes, num domingo de tarde, eu tô lá resolvendo um BO do restaurante que eu tenho que estar lá para fazer a coisa acontecer. Mas... lá no início do nosso relacionamento, assim, eu sempre deixei muito claro pra Laiana qual eram os
os meus planos, os meus objetivos, até quando que eu quero ter essa vida, o que eu penso para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ela da mesma forma. Então, assim, um dos pontos, para mim, algo inegociável é flexibilidade no relacionamento. Porque como a minha vida é dinâmica, às vezes 3 horas da tarde eu vou ter que ir para Balneário Camboriú, conhecer um restaurante, ou vou ter que ir para São Paulo numa sexta-feira e voltar na terça-feira, eu preciso de alguém que me acompanhe, porque eu não vou querer ir sozinho, senão o relacionamento acaba perdendo sentido. E nesse ponto, por ela já ter uma carreira consolidada e trabalhar no escritório já há bastante tempo, ela tem também essa flexibilidade, então hoje ela trabalha tendo na parte comercial aqui na região e tem home office. Então a gente consegue ligar várias coisas. Então às vezes à noite, quando eu tô no restaurante, ela tá adiantando projetos pra gente poder estar aqui agora nesse horário gravando um podcast. Então a gente consegue conciliar assim, né? Legal. Às vezes gera um pouquinho de ciúme, né? Porque não tá dando atenção pra mim, porque não sei o quê, porque é que são ciclos, né? O maior desafio, eu acho que eu sou uma pessoa muito intensa e tudo que eu pego pra fazer, eu debruço aquilo, eu tiro o melhor, eu faço chover pra cima. Então, quando eu tô com hiperfoco em alguma coisa, tipo, agora eu tô fazendo festival, então eu vou entrar 30 dias em hiperfoco. E aí ela sente um pouquinho a minha falta. Só que não é o festival. Quando acabar o festival, eu tava no hiperfoco da reforma de Birama. Daí acabou o hiperfoco da reforma de Birama, eu entrei agora no hiperfoco do festival. Quando acabar o hiperfoco do festival, vem o hiperfoco da reforma de Tuporanga. Quando acabar o hiperfoco da reforma de Tuporanga, vem provavelmente o projeto de Rio do Sul. Então, assim... Não para. Ele é uma pessoa bem dinâmica. E assim, ele fez uma mudança, uma virada de chave bem grande na minha vida, porque eu tava já consolidada em Blumenau, trabalhando presencial, um escritório grande da cidade que tem uma presença no estado, então eu tava bem focadinha e direcionada lá. Aí daqui a pouquinho o Ricardo surgiu na minha vida, eu tinha um pensamento de talvez voltar aqui para a região, mas ele estava um pouco mais distante, assim, já pensando, filhos, criar, né, tranquilidade aqui da região, mas distante. E o Ricardo acelerou tudo isso e veio com essa colocação de, eu tenho uma vida mais dinâmica e preciso que alguém me acompanhe nessa flexibilidade. E nisso eu parei, tive que repensar tudo, conversar com o pessoal que infelizmente é uma família lá para mim, que eu tenho em Blumenau, mas com aquele receio de, se não aceitarem, se não for confortável para eles, eu sair de lá, adotar um estilo de trabalho, uma modalidade de trabalho totalmente diferente. Se eu não me adaptar a voltar para cá, e ainda, né, eu não morava em Birama, eu morava em Presidente Getúlio há muitos anos, as pessoas com quem eu convivia antes já não eram as mesmas, então eu tive todo um período de readaptação. Demorei bastante, a gente conversou bastante sobre a tomada de decisão da minha vinda. Hoje vocês moram em? Hoje a gente mora em Ibirama. Tá. Hoje a gente mora em Ibirama. Eu trabalho ali, faço home office, faço a frente comercial aqui na região, mas é toda uma mudança que aconteceu em decorrência das coisas que foram acontecendo na nossa relação, né? Chegou a gerar algum atrito, alguma coisa, sabendo que pra ti movimentou um pouquinho mais essa... Chegou. Sim? O primeiro ano foi difícil, assim, pra mim, de adaptação. Primeiro ano foi o quê? 2025? Porque 2024 vocês se conheceram, né? A gente conheceu começo de 2024, final de 2024, a gente decidiu que eu viria, porque relacionamento à distância também nem sempre é fácil, né? Então a gente já estava atingindo um nível de maturidade, entendendo que, olha, se for pra gente avançar, alguém vai ter que fazer um movimento. E pra mim tava mais fácil fazer esse movimento do que ele com vários restaurantes, né? E com a Clara, a família, a família toda nossa tava próxima aqui, então fazia mais sentido. Mas essa parte de adaptação, pra mim, foi um pouco penosa, assim, no início. Hoje, já tô bem encaminhada, bem mais tranquila. Que bom. Ô, Ricardo, tu, como eu falei ali no começo, né, você é bem presente nas redes sociais, né? E é um homem bonito, a gente também não pode ignorar isso. E aí, contigo, tranquilo? Tipo, esse é meu homem. O Ricardo, ele me conquistou, Lu, pela sinceridade que ele teve comigo no início da relação.
Ótimo. Ele colocou todas as cartas na mesa desde o início, Uhum. né? A gente foi muito sincero um com o outro. E eu sou o perfil que eu prefiro uma verdade que doa do que disfarçar a situação, né? Porque, Mas de uma relacionamento, forma, gente, sem verdade, É. chega lá na frente nada dá certo. não tem. Então, assim, ele me pôs como ele era, como ele viveu na solteirice, como ele pensava em alguns momentos, e a gente foi trocando, e eu fui entendendo, principalmente, o que ele queria dali pra frente. Uhum. E através de atitudes que complementaram essas falas, eu fui criando cada vez mais confiança. E acho que é a base de um relacionamento, né? Algo que se perde muito fácil. Então, ele tem uma postura que hoje, cada dia mais, eu admiro em relação a isso. E fico tranquila. Já tive, não vou falar que eu nunca tive ciúme, De vez em quando mas rola, né? às Mas vezes é tudo pra ela, né? Porque também ela é Com- linda, né? com Pelo amor de certeza. Deus. Mas é um ponto interessante, assim, ó, tipo, quando eu conheci a Laiana, que foi algo nela que foi o que me conquistou, né? Quando a gente se conheceu e tal, eu coloquei todas as cartas na mesa e ela olhou pra mim assim, ela falou, cara, eu não quero saber do teu passado, só quero saber quem tu vai ser daqui pra frente e eu só vou te pedir uma coisa, não machuca o meu coração. E aí, pô, tu pega uma mulher linda, Aham. bem resolvida, inteligente, que ela poderia escolher qualquer homem, e te fala assim, cara, só não machuca o meu coração, eu falei, cara, agora eu sou obrigado a... Deus, me ajuda. E também, como eu falei pra ti também, como eu falei no começo do podcast, né, como eu vinha numa busca por algo maior, por espiritualidade, por direcionamento, por várias coisas, então eu fui entendendo essa questão de posicionamento em redes sociais, assim, e o quanto a gente estar aberto ou não atrai ou não. Tipo assim, a Laiana tem acesso total às minhas redes sociais, Instagram, WhatsApp, meu WhatsApp fica aberto o dia inteiro no computador e tal. E é interessante como quando eu mudei a minha postura, a forma como eu me comunico, como eu mudei a minha postura, a reação das pessoas é diferente. Eu era um cara que levava muita cantada. Tipo, o tempo todo, internet, WhatsApp, era biscoitado o tempo inteiro. Tipo, e a partir do momento em que eu me posicionei, isso cessou. Não que vez ou outra não apareça uma dissimulada lá, uma pessoa aleatória, né, que eu mostro pra ela quando acontece. Mas eu acho que muito disso é a questão do nosso posicionamento, para aquilo que a gente tá aberto ou não, sabe? Exato, e é aí que vai a construção, né? E tempo de qualidade desse casal, como é que funciona? Já que tu é 1000 volts, já que ela acompanha, e aí, quando é que tem um momento a dois? Aquele jantar que às vezes só não é no Ricardo Sushi, assim, quando é que tu convida essa mulher? Cara, a gente... Tá, ficou pensando, gente. ó. não, eu vou falar que eu sou a pessoa que cobra tempo de qualidade. Eu acho que uma das formas, a gente tenta identificar um no outro e se conectar e se compreender, e eu vejo que eu tenho um perfil que tempo de qualidade é muito importante pra mim. Então, não é só a gente estar junto, sentar no sofá, cada um resolvendo seus BOs. Isso não funciona, não considero isso. E muitas vezes eu acabo cobrando, porque como ele estava mencionando, agora ele tá no hiperfoco do festival. É o 3º ano que eu tô acompanhando ele nesse período pré-festival, eu já sei, e até comentei com ele um tempinho antes, eu falei assim, vamos tentar ter um período tranquilo, ter alguns momentos, porque o Ricardo, ele entra num modo turbo que ninguém segura mais. Então, de vez ou outra, eu tenho que chamar e falar, olha, tô precisando, daí a gente... acho que a gente nossos, estabelece, né? tipo assim, ó, algo que a gente também alinha bastante a permissão de ser cobrado. Entendi. Porque eu acho que, tipo assim, quando eu sei que quando ela chega e fala pra mim, cara, eu quero fazer tal coisa. Tipo, eu largo e vou fazer. Mesmo que, às vezes, por dentro, aquilo me... Eu não queria largar. eu não queria largar, porque eu sei que é importante pra ela. Então, eu acho que essa transparência que é importante, sabe? E a gente também, tipo, eu acho que a vida... a gente vê os grandes gurus da internet, né, falando um monte de coisa. Que o casal tem que pegar uma noite na semana e fazer um jantar romântico. Cara, isso é uma realidade difícil. Talvez tenha casais que consigam, mas, por exemplo, assim, a gente tem o privilégio de conseguir almoçar junto todos os dias, quase todos os dias. Então, tipo, a maioria dos dias eu preparo almoço, ela tá lá trabalhando, eu tô preparando almoço, a gente senta, almoça.
Que não Faz deixa de ser um tempo de qualidade. Faz café da sim. manhã junto, então agora a gente estabeleceu uma rotina agora recente, depois da lua de mel, inclusive, de todos os dias acordar e tomar fazer café da manhã junto. Então a gente trabalha dessa forma, sabe? Eu acho que a gente gosta de fazer as coisas juntos, a gente gosta da companhia um do outro, então agora, ultimamente ela não tá conseguindo por questão de bastante demanda de trabalho, mas às vezes eu tenho que ir pra Blumenau, pro restaurante, eu vou pra Ituporanga, a gente vai junto. acompanho ele. Pra nós não deixa de ser um tempo de qualidade, né? Sim. Legal, legal. E o que vocês admiram um no outro, assim, que talvez foi uma construção, que é uma palavra-chave de vocês, e que talvez lá no começo não existia, mas que hoje existe? Existe isso? Olha, que não existia... Porque, querendo ou não, cada vez mais a gente vai se relacionando, vai conhecendo e tudo, e vai... Quando eu conheci a Laiana, uma das coisas que me deixou, que me deu uma travada, assim, ela fala que ela tava assim, né, no momento dela, né, o teu público é feminino, né, talvez eles vão querer me matar, mas eu vou usar um termo assim, que é o que acontece muito com as mulheres hoje, ela tava muito empoderada, né, ela tava assim, nossa, que eu não preciso de homem, né, que eu faço, daí tipo, que se eu quiser, não sei o quê, que eu não preciso de ninguém, porque a minha vida papapá e tal. E aí eu fui conversando com ela, falando, cara, de fato tu não precisa, eu não tô aqui, o que eu tô te propondo não é isso. Eu não tô te propondo que tu vai ser bancada, que tu vai ser a dona do lar, né? Não é isso. Então, tipo assim, eu senti um certo ar de arrogância Entendi. nela. E que aí aos poucos, só que ao mesmo tempo ela transitava em 2 pontos. Ao mesmo tempo ela era essa doçura, né, que ela é aqui, que ela é uma pessoa extremamente doce, né, todo mundo que olha, todo mundo assim, meu Deus, essa mulher, e aí a galera começou a conhecer ela, meu Deus, de onde apareceu essa, meu Deus, que mulher mais doce, meu Deus, cara, calma, foi eu, mérito meu. Vocês estão achando o quê? Acho que foi fácil, né, são 38 anos de música. Mas enfim, eu acho que nesse ponto, assim, ela foi ela tinha esse bloqueio de confiança. Então, a partir do momento... Quando ela começou a confiar em mim, ela começou a tirar as amarras e ser mais tranquila, talvez, né? Mais leve, né? Mais leve, Então, eu acho que isso que mudou do começo pra agora, eu acho que é esse ponto, assim. Mas em outros aspectos, assim, tipo, a gente sempre teve muito diálogo, muita transparência, muito... eu acho que o que une um casal, na verdade, é a visão de mundo, né? Na minha opinião, a visão de mundo é pra onde vamos, né? O que eu penso. E os pensamentos eles não precisam ser iguais, eles só precisam ser respeitados, né? Nem sempre os pensamentos não vão ser iguais em tudo, né? Mas eles precisam ser respeitados. Então, nesse quesito a gente sempre foi muito alinhado. Mas... Legal, ó, mais leve, gostei. E você? Então, eu acho que de forma complementar, eu admiro a habilidade dele de chegar em mim e conseguir desconstruir isso. E desconstruir em que sentido, né? Eu vinha num momento em que, poxa, independência financeira, construindo minha carreira, me sentindo, me permitindo com uma independência, vou para qualquer lugar, a hora que eu quero, se eu quero viajar, eu consigo. Então, eu tinha, de fato, esse quê de arrogância de, tipo assim, tu vem pra somar, né? Porque mas eu não dependo de ti pra nada, né? Talvez nesse sentido um pouco mais pesado, mas ele trouxe com paciência, né? Que é quase difícil você ter paciência, mas você teve bastante nesse aspecto. De desconstruir e mostrar o quanto que a vida em casal, né, ela vem com essas abdicações, com concessões, mas me tirar aquele cansaço que eu tinha, de fato. Porque para a mulher também é pesado, às vezes. A gente tem que dar conta do mundo, dar conta de tudo, dar conta de todas as responsabilidades. Mas porque a gente quer, né? E não se permite, e eu não me permitia. Então, ele veio e ele desconstruiu isso. Ele falou assim, tudo bem, eu sei que tu é capaz. Eu sei que tu dá conta. Mas, deita aqui no meu colo, tu aprendeu que a confiar hoje, no outro, né? Porque antes tu era muito... Hoje tu não precisa. Tu pode só sentar, vir aqui e ficar de boa, te dou um carinho. Legal. Me dá uma carinho, construção de relação, com certeza. Se hoje eu tivesse um poder aqui e tirasse de vocês a rotina... sei lá, o cargo, talvez até um pouco o padrão de vida de vocês. Vocês hoje ainda se escolheriam um ao outro? Com certeza. Por quê?
Porque a visão de mundo e aquilo que a gente tem de bagagem, de conhecimento, que foi o que fez a gente ficar junto, não foi a Laiana ser advogada ou eu ser empresário. O que fez a gente ficar junto foi a visão de mundo que a gente tem. Né? E a inteligência dela e a minha inteligência, que eu acho que isso era o que a gente buscava em relacionamentos, né? Tipo... E isso isso tu não consegue tirar, né? A gente pode perder tudo, menos a visão de mundo. Então, assim, eu tenho certeza que hoje se eu perder tudo que eu tenho, que não é muito, mas se eu perder tudo que eu tenho, eu vou construir em muito menos tempo do que eu construí, porque a não ser que tire as minhas habilidades de falar, de me comunicar, né? Porque, cara, foi algo que eu construí, não foi não foi dado, não foi... Enfim, então com certeza eu escolheria. Escolheria um ao outro ainda. Sem dúvida, sabe, Lu? Quando a gente estava nesse processo de se conhecer, e ele trouxe antes, mas eu tinha a visão de quem que é o empresário. Tá, ok, esse eu conheço, todo mundo admira, eu sei que ele é admirável, mas o que tem por trás? Qual que é a história? Como é que ele chegou até aqui? E nisso ele foi um processo de muita transparência, ele me abriu várias situações de dores que ele teve na vida dele, que talvez não compartilharia com outras pessoas, então a gente teve uma intensidade de se conhecer, e eu consegui de verdade, ver... né? Tipo, aquela coisa verdadeira, né? Consegui ver o coração dele, consegui ver a história do menino que saiu lá da Prata, e ter empatia, e viver isso, entender, né, às vezes até algumas armaduras dele, e assim, nisso eu entendi de onde ele veio e a gente conversou muito sobre para onde ele quer ir. Independente do que a pessoa já tem, né? A parte dele ser empresário, a admiração que eu tenho é uma admiração talvez tão grande quanto a de muitas pessoas. Mas eu, para além disso, tenho admiração pela pessoa que o Ricardo é. O coração dele é incrível, ele passou por muita coisa, ele quer viver o mundo e é isso. Quando a gente trouxe no primeiro encontro já uma palavra que cada um buscava. Ele buscava paz, que é algo que me marcou, e eu buscava parceria. E ele, pra mim, eu identifiquei como parceiro de mundo do que a gente quer. Não quer ficar no raso, a gente quer aprofundar. Que legal. E, assim, só trazendo um adendo, assim, né? Quando as pessoas falam quando a Laiana trazem admiração e tipo as pessoas que escutam a história do Ricardo Sushi e talvez o fato de as pessoas terem escolhido pra gente estar aqui foi por isso, né, pela visibilidade que tem. Eu tenho muito hater também, né, todo mundo que se posiciona, não é todo mundo que cresce, todo mundo que se posiciona na vida tem hater. Então algo que eu sempre trouxe pra Laiana, tipo, a Laiana ela é uma pessoa amável, ela não tem hater, tipo, ela é uma pessoa doce e tal, porque ela tem um perfil de chorar pra dentro, né? Dificilmente ela vai se posicionar e falar assim, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vou fazer, né? Então, na mesma proporção, tem muitas pessoas, por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que me acham arrogante, que me acham idiota, que falam muito mal de mim. Tem aí uns 30% que é desse jeito, que são pessoas que não me conhecem. Entendi. Então, algumas pessoas chegavam pra ela também e falavam sobre isso. Cara, como é que tu vai ficar com esse cara e tal? Só que todas as pessoas, é incrível porque daí quando ela começou a me conhecer, e ela começou quando ela me conheceu, na verdade, e ela conheceu as pessoas que estão junto comigo, que são meus funcionários, meus amigos de 10, 20, 30 anos, pessoas que dão uma vida por mim. Tipo, cara, que é a lealdade que é de fato quem eu sou. Então, eu acho que isso foi um ponto que ela olhou, cara, não, porra, as pessoas que de fato estão próximas de mim, que me conhecem, que eu sou muito além daquilo que é o Ricardo Sushi, daquilo que as câmeras mostram, daquilo que os meus stories mostram, sabe? Tipo... Entendi. Então... Que legal. Nossa, uma verdade aí, né? E essas 30 pessoas aí tu ignora, né? Tu aprendeu, né? Nem absorve, né? Não, eu aprendi a lidar com isso e, cara, eu acho que a gente só... A gente cresce com eles também, tá? Não, claro, mas a gente... Eu sempre falo, né? Quando eu falo muito por aí de empreendedorismo, de gestão e tal. Cara, a gente só cresce quando a gente aprende uma palavra mágica. Mandar ir a merda. Tipo, não existe como crescer sem... tentando agradar todo mundo, é impossível, né? Não, com certeza. Ricardo, tu tem a Clara, né? Que idade tá a Clara hoje? Ela vai fazer 10 anos. 10 anos. Em julho. E como é que foi pra ti, Laiana, assim? Ele é pai, tem uma menina de 10 anos, que é uma pré-adolescente. Como é que foi entrar nesse universo? Foi tranquilo? Foi desafiador?
Foi a primeira relação que eu tive com alguém que já vinha, eu falo que ele já tinha a bagagem dele, né? Aham. Então, a história de vida, casamento. É claro, né? No momento de vida que a gente se encontrou, já 30 a mais, né? É evidente que cada um vai ter as suas situações de vida, mas mesmo na época que eu tava solteira, e nisso eu digo que Deus preparou, né? Eu convivi com muitas amigas mães solo, por motivos diversos. Viuvez, divórcio, porque aconteceu, a gestação aconteceu, não foi planejada. E identifiquei a preocupação delas em encontrar um parceiro que colocasse a criança na conta e que respeitasse a relação mãe e filho. Então, quando eu entrei na nossa relação, eu não disputava com a Clara. Eu sabia que a Clara tem o espaço dela, é único, e se ele tiver vindo pra Blumenau e a Clara ligar e falar, pai, tô com saudade, vem me buscar, né, no início, quando eu morava em Blumenau, e ele falasse lá, hoje não vai dar, tô indo lá dar uma atenção pra minha filha, não ia gerar um conflito, um ciúme. Que legal. Graças a Deus também, a Clara é uma menina maravilhosa. Tu conquistou ela? A gente, primeiro encontro já foi brincando, a gente foi se dando bem, e quando ele foi contar do namoro, ela perguntou, eu lembro que ele contou que ela perguntou, é a tua amiga de Blumenau? Que ela já tinha me conhecido, aquele dia ela chegou na casa, eu tava na casa dele, hoje onde a gente mora, ela veio correndo nos meus braços e já me abraçou, assim, a gente tinha tido 2, 3 contatos antes, né? De pouquíssima coisa. E, assim, ela é doce, maravilhosa, mas dentro disso, eu sei que é uma prioridade na vida dele e eu respeito muito a relação dos dois. Porque isso só me mostra que ele é um pai excelente, que tem muito carinho e cuidado por ela. E ela, eu acho que eu tô aqui pra auxiliar, não pra ocupar nenhum papel. Até porque são papéis totalmente diferentes, né? Não pra ocupar nenhum papel. Eu tenho uma relação muito boa com a mãe da Clara também. Então, assim, o nosso contexto... Eu acho... Gente, não tem como esse relacionamento não dar certo, pedido né? Porque de tudo Deus, tá assim. fluindo, tudo flui. Eu acho que na verdade, o fato da Clara foi uma afirmação pra ela do que ela queria. Porque, assim, ó, tipo, quando a gente começou a ficar e tal, daí tinha a Clara, eu falava as histórias sobre a Clara, sobre isso, sobre aquilo. E aí ela comentava com as amigas dela, e as amigas dela botando pilhar, mas tem que ver, porque não sei o que, as amigas mães solteiras lá, né? Porque bababá. Então, tipo assim, quando ela de fato viu a forma como a Clara é tratada, a forma como eu protejo a família, a forma... isso acho que acabou sendo um ponto em que ela, realmente não é uma farsa, né? Porque existe muito... Cara... É que quando você tá solteira, tem isso, né? Você começa a olhar e vou me relacionar com um fulano, ele pode me apresentar a história que ele quer que eu veja, ou aquilo que de fato acontece. E como a pessoa trata mãe, filho, é uma baliza pra você olhar e falar, não, eu vou seguir ou não vou. E de fato. Que bom. E filhos tá no projeto de vocês? Com certeza. Gostei. Gente, antes de continuar, eu preciso agradecer, tá? Mas assim, são patrocinadores e parceiros, porque esse podcast, ele não existiria sem esses parceiros acreditarem na gente, acreditar em mim, assim, muito obrigada de coração, que é a Elaine Freitas, minha querida Elaine, né, amigona do coração, que eu adoro ela, muitas coisas gostosas. A Itu Segue, corretora de seguros, da Eliandra, que participou, inclusive, do nosso primeiro podcast. Dom Bombom, da Araceli, né? Agora presente pro Dia dos Namorados, aí, chocolates maravilhosos. Tá vindo aí com uma novidade sobre recheio de vinho. Doutora Bruna Voz, ginecologista, uma querida, além de super profissional. A doutora Inajara Prado, dermatologista, minha amada dermato. E, além disso, também a Classe A, né, Móveis, que a Elaine, que montou todo esse cenário, nosso primeiro podcast já teve apoio deles e agora novamente. E o Fábio Júnior Salão, né, que não poderia ficar sem você, né, Fábio? Muito, muito obrigada, tá, gente? Agora vamos continuar aqui, porque a gente também tem uma curiosidade. Teve perrengue chique nessa lua de mel? Às vezes tem, né, gente? Uma mala, sei lá, extraviou, esqueci alguma coisa que era importante. Teve algum perrengue aí?
Olha, perrengue... Teve uns fatos curiosos, assim. Eu comprei uma camisa da seleção que sumiu. Comprei uma camisa no aeroporto. No aeroporto indo. Indo. Eu fui lá e comprei a camisa, tipo, era quase R$1.000. A camisa de jogador, assim, da seleção. Cara, vou usar essa camisa. Nunca tinha comprado uma camisa da seleção. Não usou um dia. Não usei nem um dia. Sumiu já na e ida. tal, mas perrengue... Teve uma... Não, a gente até comentou na volta da viagem que a gente foi agraciado com isso, abençoado, porque a gente não passou, né? A gente em outras viagens já teve problema de atraso de voo, remanejamento, extravio de bagagem, tal. Lua de mel, não. Nada. Tudo certinho. Só teve um dia que a gente foi sem lenço e a gente foi corajoso nessa lua de mel, né? Porque quando a gente... Onde foi a lua de mel? Foi na Itália e na Suíça. Ai, que chique, gente. Vamos lá. Quando a gente foi pra Suíça, a gente ficaria num casal de amigos nossos. Que estão morando lá, mas coincidiu com o período de férias deles. A gente foi pra visitar, a gente colocou a Suíça no roteiro pra visitá-los. A gente ia visitar eles. Ah, entendi. Eles se mudaram pra lá agora. E até eles têm um canal eles vieram, legal, Nossa Vida na Suíça, talvez até vocês acompanhem eles. Legal, ó. E eles vieram pro Brasil bem no período que a gente tava viajando. E, enfim, também tivemos perrengue pré, porque era pra gente conseguir a permissão pra dirigir lá fora. E, enfim, a carteira dele vencida, a minha sem a física, ou a permissão internacional não chegou a tempo, a gente teve que remanejar isso. Então, fomos pra Suíça sem ter onde dormir e sem ter um roteiro pronto. Mas deu tudo No certo dia. depois. Deu tudo certo. Aí a gente foi encaixando, tipo assim, aí a gente foi o chat GPT, né, pesquisando, papapá. Pesquisando, fechando hotel, Booking é a praticidade, né? Quando você já tem alguma facilidade de mexer nos aplicativos. Hoje em dia a internet é fascinante nesse aspecto, então você vai encaixando e deu tudo certo, felizmente. O único dia foi uma volta, eu acho que de uma viagem que a gente ficou com medo, tinha um atraso muito grande de trem. E a gente ficou com medo de chegar de madrugada, assim, em Zurique, que é uma cidade que a gente não conhece tanto, aí deu um... E aí a gente... Mesmo isso foi contornado. Tinha que sair cedo no outro dia e tal, mas, cara, sem perrengue, assim... Foi mais a camiseta, né? Ele falou que dor no coração. Isso aí. Parte. Gente, eu vou dar 2 quadrinhos pra eles, tá? Porque assim, a gente vai fazer um quiz de casal, tá? E eu quero sinceridade. Não reparem no verde neon, mas assim, era pra combinar aqui um pouco mais com o cenário pra chamar a atenção mesmo, tá? Obrigada. Não colhem, não pode colar. Eu já olhei isso em cima da mesa assim, velho. Aqui vem. Aqui vem. Então vamos lá. Gente, quem que demora mais pra responder mensagem? Eita. É pra virar quando? Agora, vamos lá. A Laiana. Então, vamos lá. Quem gasta mais dinheiro sem necessidade? Tem isso? Com certeza. Vira, vamos lá. Ricardo. É, Ricardo? É puxadinho mesmo, é um negócio que ele ama de um jeito que tu Eu não posso viver sem um pedreiro, eu tenho meus pedreiros de estimação. Meu Deus do céu. E não fica sem obra, gente. E quem que pede desculpa com mais facilidade, assim? Acho que teremos discordando com isso. Vamos lá. Eu lá. Ó, então aí, ó. Desculpa. Então, vamos lá. Quem que é mais bagunceiro? Tem um mais bagunceiro da relação ou os dois? Não precisava nem perguntar essa, né? Não sei. É muito óbvio. Deixa eu ver. Tem mais bagunceiro, Ricardo. É? E quem que faz o outro rir, assim, mesmo nos momentos mais difíceis, assim, que consegue conectar e fazer o outro dar aquela risada mesmo quando parece que tudo tá meio caótico? Ele? Eu. É, você? Ai, que legal. Não, o Ricardo é muito bem humorado. E... assim, eu me divirto muito com a companhia dele. Na viagem mesmo, eu digo que a gente passou todos os dias da lua de mel só rindo e aproveitando. E quem disse eu te amo primeiro? Nem vou pegar mais o quadrinho que ele não funcionou direito, mas vamos lá. Quem disse eu te amo primeiro? Acho que foi eu. Eu acho que foi ele. Eu era mais turona de...
Nossa, tu amoleceu essa mulher meu Deus, de uma forma, né? Porque geralmente é um pouco mais ao contrário, né? Mas Não, eu sou Então, mais é que orgulhosa. na verdade, é que assim, ó, tipo, ela era orgulhosa, ela tinha essa questão da marra dela, né, do orgulho próprio. Então, ela foi uma pessoa que se apaixonou muito antes que eu. entendi. Tipo, ela, 2 semanas que a gente tava ficando, ela tava... Mas ela tinha essa questão, medo de se machucar, né, medo de decepcionar as amigas, né, tem muito disso, né, a gente sabe que é... Porque ela tava num clã de solteiras, né, tava há 3 anos solteira, então ela tava num clã de solteiras que era... quem namorasse primeiro era trouxa, meio que assim, né, todo mundo querendo... Não era... Todo mundo querendo arrumar Todo um mundo namorado, queria- mas... A verdade é que tipo... todo mundo quer uma companhia, né? Mas, assim, eu tava É que muito o medo de calejada. amar e de sofrer é uma coisa ainda muito não, eu forte, eu não né? queria. Eu tenho um perfil mais controlador, então, Na assim, verdade, eu prefiro colocar a expectativa lá embaixo pra não É que me a Laiana- frustrar do que... A Laiana, ela tem um perfil controlador e ela tem muito medo de decepcionar. E, tipo assim, cara, decepcionar pra ela é algo... Difícil. Ela frustra demais, assim, ela não pode frustrar nada. Então, meu Deus me livre ela falar que ama ou, tipo, se envolver num relacionamento em que ela vai ser enganada ou vai ser traída ou vai ser qualquer coisa. Isso pra ela seria, assim, um fim do... Não ia ter dificuldade pra Sentimento difícil. lidar com Uma isso, né? autocobrança, né? Terapia, gente. Terapia não é só quando tem transtorno. Já, aqui, ó. É, ó, isso aí. Gente, assim, a gente tá, né, quase finalizando, mas eu queria que vocês me falassem, ou dessem, né, uma opinião de vocês, ou um conselho, para aquele casal que tá começando e que talvez já tenha uma bagagem como vocês, né? Já se relacionaram, tiveram suas decepções, que já tem uma filha, né? Qual que é o conselho que vocês dão para esse casal que tá começando? Olha, eu vou trazer aqui experiência própria, né? Eu acho que, primeiro, Cristo tem que estar no centro de um relacionamento. Independente, eu não sei qual a tua base religiosa, a tua crença ou não, mas a gente hoje é evangélico. A gente veio de uma base católica, mas hoje a gente é evangélico e eu acho que a base do relacionamento tem que ser Cristo, em primeiro lugar. Cristo, depois a esposa, Cristo, depois o marido e depois os filhos, nessa ordem. Mas o principal mesmo é estudar sobre relacionamento. Porque, assim, pra ti ser um professor, tu precisa fazer o quê? Passar 5, 6, 7 anos numa faculdade. Pra ti ser médico, tu precisa passar 7, 8 anos, 10 anos e atualização. Pra ti ser um bom empresário, tu precisa estudar, se aperfeiçoar. E pra se relacionar, a gente acha que, tipo assim, transou, foi gostoso e se junta as escovas de dente, tá tudo certo. Então, o meu relacionamento é diferente com a Laiana e a minha vida pessoal, o meu relacionamento, inclusive com outras pessoas, com mulheres, com homens, começou a mudar quando eu passei a estudar sobre relacionamento. Entendi. Buscar aquela frase máxima, né? Me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Então, por exemplo, assim, quando eu resolvi mudar a minha vida, eu sempre fui um cara muito... Eu sempre fui muito objetivo, assim, não sei qual que é a palavra. Então, por exemplo, assim, cara, eu peguei... Achei que tu ia falar bagunceiro, baderneiro. Não. Isso bastante, né? Mas eu quero dizer que eu sempre agi com intencionalidade. Então, quando eu comecei a ter ciência de algumas coisas, então eu larguei algumas amizades, não que eu larguei algumas amizades, mas eu comecei a olhar para casais que me inspiravam enquanto relacionamento. Entendi. E comecei a andar e liguei para um amigo meu, hoje inclusive ele é nosso padrinho de casamento. Sim. Falei, cara, Lino, eu preciso andar mais contigo, cara. Daí ele não sabia, eu falei, cara, não, porque eu te admiro como casal, admiro tu e a Luana como casal e tal, e eu quero estar mais perto de ti, porque eu preciso me inspirar mais em pessoas que têm relacionamentos positivos, que as pessoas dialogam, porque a nossa base, posso me alongar um pouquinho aqui, fala. trazendo um contexto, porque assim, a gente é a soma das experiências daquilo que a gente viveu. Então eu vivi vendo meu pai traindo a minha mãe, meus tios traindo as minhas tias, os amigos dos meus pais, todo mundo traindo, tomando cachaça, os homens indo pro bar e as mulheres ficando em casa limpando a casa. Então pra mim, até um certo ponto da vida, aquilo era uma verdade. Só que chega uma idade da vida, quando a gente se torna adulto, que a gente tem que saber que a gente tem que escolher a verdade que a gente quer e alguém precisa quebrar um ciclo daquilo, né? São ciclos que precisam ser quebrados, né? Concordo. Então, uma coisa é tu viver na ignorância. Então, quando tu tá na ignorância, cara, tu não sabe
né, eu tinha aquilo como certo. A partir do momento em que tu começa a enxergar que aquilo não é certo, eu tenho a obrigação de fazer diferente, né? E não culpar aquilo tudo que aconteceu, eu tenho a obrigação de fazer diferente. Então eu acho que Cristo, estudar sobre relacionamento, entender o contexto, o porquê que as coisas eram assim e porque hoje não é mais. Cara, e autoajuda e terapia. Faz terapia, Ricardo? Já fiz bastante. Hoje não tô fazendo mais, mas já fiz bastante. Tem ciclos assim, né? Mas recomendo para todo mundo. Acho que é muito importante a gente conseguir alinhar os pensamentos. E tem coisa que a gente não dá conta sozinho. Chega um momento em que a gente não dá conta sozinho. Seja como empresário, chega um momento em que tu precisa de um mentor, senão tu não vai alavancar, né? Porque tu entra num ponto cego. Seja no teu emocional, tem momentos que tu não sabe o que fazer e tu precisa sentar com uma pessoa que não vai te falar nada, só vai te escutar, mas com imparcialidade, porque normalmente as pessoas que te escutam são muito frágeis, são muito parciais, então, tipo, a opinião delas é muito, né? Às vezes passar a mão na tua cabeça quando não deveria, então... às vezes concordar com tudo, ou te dar recomendações que não são, né? Hoje a gente busca... Desculpa te cortar até, mas pegando o gancho do que tu tava falando, do Lino, da Luana, dos casais, das pessoas que a gente quer em volta da gente. A gente quer pessoas próximas que vão auxiliar a gente a construir melhor a nossa relação, para que ela seja tão duradoura quanto essas pessoas têm relacionamentos duradouros. A gente já sabe que eles passaram por dificuldades e que a gente vai passar por dificuldades. Então, a gente pode encontrar pessoas para estar do nosso lado para falar assim, não, separa, termina, né? Ou para aconselhar a gente a tentar achar uma solução para aquele problema que muitas vezes é transponível, né? E somos pessoas abertas a isso. Na realidade, a relação de vocês é muito espelho, né? É. Vocês buscaram agora os espelhos que realmente conectam vocês, né? Abriram mão de amizades que talvez não fariam mais sentido. Sim. E hoje tem amizades que realmente fazem sentido dentro dessa construção que vocês falam, desde a parte espiritual, a parte de respeito, a parte de crescimento, conhecimento, né? Que legal. E eu acredito que... E a base de tudo é a verdade, né? Eu acho, tipo Sempre. assim, cara, relacionamento que... E quando a gente, tipo, desde que a gente resolveu se relacionar, ou a gente começou a namorar e tal, depois a gente fez negócios juntos, compramos o terreno junto, e, cara, tipo assim, a Laiana, ela tem total acesso a todas as contas, nosso cartão de crédito é junto, ela tem a individualidade dela também, mas assim, tipo, eu sou um cara que eu corro muito risco, né? Eu faço um negócio, então o negócio gera risco. Então, tipo, cara, eu vou fazer um negócio aqui, vai custar tantos R$1.000, né? Perdi tantos R$1.000, ou aconteceu tal situação. Acho que, a honestidade e a verdade, ela sempre vai Prevalecer, vai né? Tem que prevalecer, prevalecer, assim, ela né? sempre vai Legal. é algo que não deixa se quebrar, porque, tipo, cara, pode acontecer a pior situação do mundo, mas tu ter que ficar tentando esconder alguma coisa, esse é um sentimento péssimo, assim, tipo, eu acho que o pior do que acontecer é tu ser obrigado a esconder, tu não poder chegar pra pessoa que dorme e acorda todo dia contigo e falar sobre aquilo, assim, sabe? Entendi. Que legal. Eu diria assim, para as pessoas que estão, talvez, nesse momento que a gente esteve e se encontrou já com uma bagagem, é uma idade, né, um momento de vida, qualquer momento de vida é um momento ideal para você buscar se entender melhor, né, verificar dentro disso o que faz sentido para sua vida, o que são prioridades, o que é negociável, o que é inegociável, né? O Ricardo tinha clareza disso, eu já tinha passado por um processo que clarificou isso, mas por muitos anos eu não tinha. Eu cedia e não olhava para o meu lado. Então eu precisei primeiro de um momento para olhar para mim, entender o que eu queria e buscava. Encontrei alguém que foi transparente em me trazer a história, a bagagem, e mostrar o que queria. Nisso a gente entendeu se um fazia sentido para o outro, né? É um ponto importante. Você respeitar também a história da pessoa. Sim. Não adianta a gente achar que a gente vai, nesse momento de vida, transformar alguém ou fazer com que aquela pessoa mude drasticamente. Não.
avalia o que tá ali. As cartas estão na mesa, avalie em cima disso e tome as suas decisões, aceitando essa pessoa num todo, para que vocês possam construir uma vida boa juntos e com base na fé, que isso pra gente foi muito importante. A gente trouxe um pilar que era uma necessidade. Quando eu conheci ele, ele não falava sobre isso, eu estava num outro momento de vida também, afastado, mas a gente entendeu que para formar a família que a gente queria desde o início, esse foi o principal elo, e que fez tudo fazer sentido. Então, na base de muito diálogo e paciência, e trazendo pessoas que fazem sentido pra gente, ao redor da gente, como referências, com terapia também, ajudando. Que legal, que legal. Na parte do processo, é possível construir, identificar, e também nunca é tarde, né? E assim, uma palavra pra gente fechar hoje. Que palavra conecta vocês? Porque assim, como psicóloga, quando eu faço fechamento das sessões, eu sempre peço para as minhas pacientes, agora você fala a tua palavra-chave que realmente conecta contigo o que tu me disse hoje. E vocês? A gente fez uma miscelânea aqui, mas a gente conseguiu realmente entender um pouquinho mais sobre vocês, né? Que palavra fecha com esse casal? Ricardo? Lealdade. Lealdade. E você, Laiana? Eu ia falar confiança, mas eu acho que tá na linha da lealdade. Que legal! Eu já vou falar que dos dois é intensidade, gente. Eu achei vocês tão intenso. Oh, nossa, se conectando e vamos lá e tudo. Não, achei bem legal. Mas é engraçado, tipo, a gente tava em vários lugares que a gente vai, assim, tipo, quando a gente foi fazer o pré-wedding em Noronha e tal, e todo mundo, cara, pô, é muito bom fotografar vocês, porque vocês têm uma sincronia, não sei o quê, tipo, vocês fecham, vários, né, teve outras coisas que a gente foi fazer também, mas galera. É um perfil, e eu acho que intensidade, né? É uma palavra que era forte minha, individual, é forte do Ricardo, e a soma mesma é um caos. Legal. Muito bem, gente. Muito, muito obrigada. Assim, esse Desatando Nós, primeiro episódio da segunda temporada, realmente ele veio com tudo e vocês perceberam, né? Eles mostraram que não são só CNPJ, que eles não são só um casal de alinhamento e muitas reuniões, e sim um casal de respeito e de muito autoconhecimento. E é aí que esse amor foi construído, onde a Laiana e o Ricardo realmente deram um match e deram ainda mais aquele valor e aquela verdade sobre o que é o relacionamento. Gente, brigadão, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. Obrigada a gente pelo agradece convite. o espaço e espero que a gente possa impactar pessoas, assim, né? Quem quiser seguir também a gente, eu posto mais sobre a vida pessoal, né? @RicardoNardiOficial. @LaianaCuco.adv, né? Um pouquinho do pessoal, um pouquinho profissional, aí eu misturo, sou menos extrovertida que meu amor, mas pode seguir lá que a gente compartilha bastante coisa. Que legal. Muito bem, então, gente. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Imagina.